Sejam todos bem-vindos aos Diálogos Formativos da Mulher Professora. Eu sou Maria Isaíra da Silva Gil, estou aqui muito feliz em poder compartilhar esse momento com vocês. Tenho como colaboradora, grande incentivadora, orientadora, doutora Maria Lúcia Tinoco Pacheco. De antemão, quero dar aí as boas-vindas às mulheres professoras que estão presentes, falar um pouquinho, sobre o produto educacional que está sendo desenvolvido dentro do mestrado em ensino tecnológico, no programa de pós-graduação em ensino tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, PPJET-IFAM. Então, o nosso produto está sendo desenvolvido dentro do mestrado e vocês vão ter agora um pouco, de como vocês podem estar caminhando com a formação dentro dessa perspectiva da mulher professora. Nosso conteúdo e algumas partes da referência que vocês vão perceber aqui, elas compõem parte da dissertação de mestrado, que tem como título Faces Identitárias da Mulher Professora, contribuições para a formação docente a partir da narrativa professoral feminina. Então, nós estamos pensando na formação de professores, para mulher professoras, que se utiliza da narrativa diante deste desafio que é a compreensão do indivíduo que olha para si diante da sua prática docente. É um desafio muito grande, mas é um desafio extremamente necessário para compor, a formação de professores. Para a gente iniciar a nossa fala, eu quero deixar bem registrado que quando eu pensei na pesquisa da mulher professora, eu me coloco diante do meu desafio de mulher que também é professora. E claro, as peculiaridades, as subjetividades da mulher que é mãe, que tem as particularidades do corpo, que tem a pressão social diante da mulher e quais são esses papéis específicos da mulher. E, claro, dos diálogos que eu tive dentro da sala de aula, da troca com meus pares, dentro de momentos também de formação de professores, claro, também momentos em que as próprias colegas chegavam para mim e perguntavam sobre essa formação com o olhar da professora, das suas dificuldades, das suas particularidades, por que ela não realiza determinadas atividades. Então, esse questionamento, primeiro, caminhou dentro da minha prática, principalmente em momento de assessoria, que as professoras chegavam e nos relatavam a necessidade de expor esse desafio que está acontecendo dentro da sala de aula. Mas, claro, ao iniciar a pesquisa, nós fomos buscar, dados mesmo. O primeiro que a gente traz aqui para vocês é do IBGE, que diz o seguinte: 84% dos professores no Brasil é mulher. Então, é um dado extremamente significativo para dizer o processo de feminização do magistério, esse lugar em que a sociedade permite que a mulher frequente, e claro, que é este lugar em que ela se sente dentro do mercado de trabalho, no processo que está muito forte, latente. E pensando nisso, não só nesse desejo particular, mas também nesses dados, que a gente traz o objetivo desse processo que a gente está apresentando para vocês, que é um pouco do produto educacional, que é subsidiar mulheres professoras a refletir sobre a identidade docente a partir da narrativa de professoras, buscando uma imersão sobre suas vidas, suas práticas, a docência, desta forma, colaborar para a prática docente. Então, é pensando na narrativa da mulher professora e pensando na formação de professores com esse foco que a gente idealiza esse momento de troca de formação. Dentro das nossas pesquisas, nós mergulhamos dentro
do INEP, e lá no INEP nós encontramos o total de docentes de educação básica no Brasil. Se vocês observarem esse mapa, a parte que está de lilás é a parte feminina. E observem que já tem um destaque muito grande. Dentro dos dados, nós encontramos aí mais de 2 milhões de professores na educação básica. E desse total de professores, nós temos mulheres, mais de 1.700.000 desse total de 2 milhões. Então, a gente tem aí uma presença extremamente forte. E quanto mais está iniciando o processo dentro da formação e, claro, dentro da prática, lá na educação infantil, no ensino fundamental, a presença é ainda maior das mulheres. Dados que nós fomos investigar dos docentes da educação básica no Amazonas nos apresentam, dentro da educação infantil, um total de público feminino. Aqui do total de docentes do Amazonas, e a gente foca no Amazonas porque é o local onde se desenvolve a pesquisa, né? Com toda certeza nós podemos ter aqui colegas de outros estados, mas por isso que a gente destaca o Amazonas, né, como nossa fonte, por conta que é aqui que a gente desenvolve esta pesquisa, e nós encontramos aí no Amazonas um total de mais de 45.000 professores. E desse total, um número extremamente relevante de mulheres, mais de 29.000 mulheres. Então, a partir daí, a gente retoma a necessidade de buscar uma formação que prime pelo sexo feminino, que foque na mulher professora dentro da sua diversidade, dentro das suas práticas, dentro das subjetividades, dentro das várias faces que viram desta mulher professora, questões políticas, questões da própria natureza do feminino, questões da maternidade. E a partir daí, pensar nesta formação para ajudar, colaborar, fazer a troca de experiência, troca de ideias diante do desafio que é a sala de aula. Dentro da nossa pesquisa, né, a gente começou primeiro com o olhar de fazer este curso formativo e de forma presencial, em aula, dentro da escola, né? Trabalhando ali diretamente com os professores. E quando nós estávamos iniciando a pesquisa, a realidade nos impôs repensar totalmente a nossa prática, né? Então, a gente iniciou aí pensando em como, diante da pandemia, como pensar num curso formativo para ser aplicado com essas mulheres professoras à distância. E foi assim que surgiu a narrativa como caminho para a formação, né? Pensando nesta mulher que é professora, nos desafios que estão acontecendo, nos desafios que ela passa e na importância desta narrativa que está guardada em sua memória, na sua história de vida, para trazer esta fala à formação. Então, Eliseu Souza, que é um pesquisador que é dedicado à questão da narrativa, da autobiografia, ele faz a seguinte indagação: que imagem é que a pessoa tem de si, como professores, em situação de sala de aula? Essa imagem ela é extremamente importante, mas o decorrer, né, das nossas atividades, o decorrer do fazer professoral mesmo, ele é intenso. Nós temos uma sequência, cobrança, questão burocrática, questão de acompanhamento, questão de avaliação, os próprios desafios de cada criança. É um universo dentro da escola. E esse universo, ele migra para formar essa identidade. Como é essa imagem? Essa imagem ela é extremamente importante para a gente conhecer quem é essa mulher professora, como é que ela se vê. E a gente só pode conhecer essa imagem quando a gente para ouvi-la, para conhecer, para indagar. Mas qual é o momento que a gente faz isso? A gente não faz, mas é preciso fazer. E a narrativa é um desses caminhos.
Pimenta contribui ainda, fala da importância dessa reflexão sobre a identidade, como é que acontece esse processo de construção, dessa troca, dessa interação, da vivência, dos desafios que a sociedade vai nos impondo, fala da própria existência, das interações com o movimento da natureza. Então, esta mulher professora, ela vai construindo essa identidade na prática, no diálogo, na troca de experiência, nos desafios que ela enfrenta com cada um dos alunos, com a comunidade, com os pais, com a sua própria família, com suas escolhas no processo de formação. Então, são muitos caminhos que esta mulher professora precisa percorrer para se reconhecer dentro desse processo formativo. Pimenta ainda diz o seguinte: uma identidade profissional se constrói, pois a partir da significação social da profissão. Como é que eu, enquanto mulher professora, dou significado a essa profissão? Como é que eu, enquanto profissional da educação, estou construindo meu processo de formação? Então, é extremamente importante a gente pensar neste percurso formativo e, claro, a narrativa, ela traz esse subsídio que é maravilhoso ao professor. É importantíssimo a gente pensar nesta mulher que é professora diante dos desafios da sua vivência e como é que ela enfrenta esse desafio. Muitas vezes, esse desafio que ela enfrenta vai de encontro à minha dificuldade, mas eu não tive aquela autonomia, aquele pensamento, aquela ação de enfrentamento. Por isso é tão importante essa troca, esse momento de interação. Quando a gente para pensar por uma pedagogia que compreenda a formação, é importantíssimo você entender que a formação de professores, ela tem que caminhar por um processo que entenda o fazer professoral. Então, a gente tem, muitas vezes, várias formações, foco na tecnologia, foco na aplicação, foco na alfabetização, mas qual é o momento que a gente para e pensa na formação da professora, enquanto mulher, enquanto indivíduo, enquanto profissional da educação. E Nova, né, ele chama atenção à necessidade de devolver a formação de professores aos professores. É um momento muito sério, de muito compromisso mesmo com a educação, pensar nesta formação que leve a mulher professora a refletir sobre a sua identidade, a refletir sobre os seus desafios, a fazer uma imersão dentro de si, das particularidades dessa subjetividade, nas várias dimensões desse ser mulher, que é mãe, é esposa, é amiga, é filha, né, é professora, e deixar muito claro que essas subjetividades, elas fazem toda a diferença na prática. Então, quando o Nova nos chama a atenção a necessidade de devolver a formação de professores aos professores, é um compromisso muito sério em ouvir o que este professor tem a dizer, em ouvir o que esta mulher professora passa. Como é que esta professora se percebe dentro do seu contexto? Como é que ela se percebe dentro da sua prática? Como é que ela age dentro de determinadas ações? Então, é importantíssimo a gente parar para fazer, de fato, esse mergulho dentro do olhar do professor, dentro do fazer professoral. E diante de tudo isso, né, claro, num processo grande de pesquisa, de reescrita, de reinvenção, muitas vezes de angústia também, porque esse curso, ele vai se constituindo e nós também estamos nesse processo de mulher professora que é pesquisadora, mulher professora que é mãe, mulher professora que trabalha, mulher professora que cuida do lar, né? Mulher professora que tem as suas várias particularidades do feminino, as suas subjetividades, mulher cis. Então, a partir daí que surge o curso formativo, Diálogos Formativos da Mulher Professora.
Para tanto, a gente pensa em um percurso de formação. Esse percurso de formação, ele é muito sério em descrever vários processos de entender como é que a gente se forma. Então, de fato, foi momento de mergulhar em várias leituras, de ouvir, de fazer cursos, de buscar. E claro que é muito importante também aqui destacar que ele está sendo construído dentro do mestrado em ensino tecnológico, que está dentro da linha de formação de professores, por isso essa preocupação tão séria em levar, de fato, uma prática para professores. E claro, todos nós temos limitações, com toda certeza tem limitações também, porém, a gente pensa dentro desse percurso. Num primeiro olhar, pensando em como que, de fato, a gente estaria na prática, esse momento a gente teria um momento de acolhimento. Então, no acolhimento, nós iríamos receber professores, fazer uma leitura inicial de boas-vindas, fazer uma dinâmica. Professor, e aí como é que faz isso de forma virtual? Trazer uma poesia, trazer uma música, né? Inspirar essas professoras a levar esse pensamento, né? Estar abertos a conhecer essa identidade, a pensar, digo, será que de fato eu penso? E eu destaco aqui que muitas vezes eu já me percebi ali no fazer tão dinâmico da sala de aula que não abri espaço para refletir sobre a minha própria identidade. Isso é importantíssimo da gente. Então, no primeiro momento de uma formação, um acolhimento. Né? No segundo momento, a gente pensa nas várias leituras que nós fomos construindo sobre identidade, sobre o percurso histórico, sobre a questão da visão da mulher dentro da sociedade. Trazemos aí, eu digo, várias pesquisas sobre os estudos culturais, né? Que deixam muito claro também essa questão do feminino, da luta, da busca pelo espaço de trabalho, né? Trazemos um percurso também de enfrentamento mesmo desta mulher. Deixamos muito claro este processo de feminização do magistério e as leituras trazem isso. Dentro desse processo de leitura, de pesquisa, de construção, e claro, né, caminhando com o tecnológico, chegou o momento da escolha de um artefato. Esse artefato seria o artefato que iria compor esse curso e, claro, iria de forma tecnológica dar suporte para que o processo todo acontecesse. Então, o primeiro artefato que nós começamos a trabalhar foi o podcast. O que é um podcast, professora? É um arquivo de áudio, mas só que este arquivo de áudio, ele traz uma história com uma técnica diferenciada que foi, né, foi pensada, construída dentro das disciplinas do mestrado. Então, a técnica é a técnica de construção de história que se chama storytelling. O que é storytelling? Storytelling é uma técnica de contação de história que inspira as pessoas, que traz esse tom diferenciado dentro da narrativa, que existe todo um percurso a ser seguido até chegar a um ápice de uma história. Então, como é que nós deveríamos caminhar para construir este podcast? A primeira coisa é definir qual é o nosso público-alvo. Nós temos um público-alvo muito grande dentro da educação básica, né? Mas só que nós fomos primando por escolha de um produto que, de fato, concluísse o mestrado, voltasse, fosse aplicar esse produto. Então, este produto foi pensado para a educação básica dentro do ensino fundamental. Por quê? Por conta do público, que é muito maior, por conta da diversidade, da dificuldade que há ali. Então, esse foi o primeiro destaque. E aí, como é que eu, dentro desse processo, conseguia pensar no caminho a seguir?
quem são essas mulheres professoras. Então, vamos pensar num percurso a ser seguido para a escolha dessas mulheres professoras. E a entrevista narrativa, ela foi o nosso caminho metodológico para dar um ápice ao o contato com essas professoras. Então, nós selecionamos 3 professoras. Estas professoras todas são da Secretaria Municipal de Educação. Claro que cada uma tem a sua particularidade, a sua diferença. E escolhemos também 3 pessoas, né, 3 mulheres professoras, dentro de um percurso de tempo, de experiência diferente. Então, são 3 mulheres professoras, uma que está ali caminhando dentro do início da carreira, outra que está ali mediando, né, mais ou menos ali no período de 10 anos, 10, 15 anos, e outra já concluindo a carreira no processo de aposentadoria. Então, foi um momento assim, extremamente significativo desta escolha, e esta escolha foi culminar dentro do podcast. A gente construindo, narrando de fato essa história. Então, fomos treinar como é que a gente ia produzir esse podcast. O podcast foi produzido dentro do Anchor. Claro, né? Muitas tentativas, várias escritas, um processo muito árduo, né? De escrita mesmo. E aí produzimos o nosso podcast. Produzimos o nosso podcast, ficou muito bacana, mas nós percebemos que, de fato, ele não estava atendendo a nossa demanda, porque o podcast é um arquivo de áudio. Então, quando ele estava pronto, a gente percebeu que ele estava muito legal, que a gente atingiu o nosso objetivo ali com ele, porém, que ele não atendia todo o nosso público. O que eu ia fazer com as nossas professoras surdas? E aí, né, durante o momento de orientação com a doutora Lúcia Tinoco, ela nos colocou esse desafio de pensar na animação. Então, a animação é um segundo artefato que também irá compor um produto educacional, mas é um artefato que traz ali, primeiro, né, a dinâmica das imagens, segundo, ela tem uma questão de reduzir mais, enquanto o podcast ele é um pouquinho mais longo, ele tem todo um percurso a ser seguido. A animação ela é mais sucinta, mas ela traz muita informação através de imagem. Então, isso é muito bacana na animação. E detalhe, a animação, ela atende os 2 públicos, né? Eu posso caminhar com ela tanto com o meu público ouvinte, quanto o meu público surdo. E claro, né? E claro, tem a questão ali da imagem que faz toda a diferença. Então, de fato, nosso curso formativo, ele tem esses percursos, esses caminhos, então ele é um curso com esse olhar da inclusão. Então, a gente tenta, da melhor forma possível, estar atendendo todo esse público, é uma alegria muito grande ter um produto que seja incluso, né, que possa ser de fato aplicado com professores, com professoras tanto ouvindo quanto surdas. E aí a gente caminha dentro desse pensar da narrativa em brainstorming, que traz, eu tenho a história de vida de mulheres professoras, eu preciso ouvir esta narrativa e eu escolhi, né, os 2 artefatos. Primeiro, a entrevista narrativa, para a gente pesquisar de fato essas mulheres. Segundo, eu digo caminhar com a reescrita dessa história de vida. Aí o terceiro, montar de fato podcast, deixar ele bem
bem, de fato, eficiente, né? Para a gente poder aplicar. E chegamos a esse momento também de pensar na animação. E trazemos o brainstorming, que é um conceito da administração, mas que ele casa muito com a nossa preocupação, né? Freire coloca aqui, que é pensando na prática, que aprendo a pensar e a praticar melhor. E o brainstorming, que é essa tempestade de ideias, né? Ela deixa muito claro e traz essas várias possibilidades a partir da narrativa das professoras. Então, a gente apresenta, né, os nossos artefatos, e a partir desses artefatos, a gente vai caminhar com essa tempestade de ideia daquilo que vai emergir dessas professoras. Quais são as suas memórias, os seus diálogos, quais são as suas lembranças diante desse processo. Então, é muito importante pensar na prática que aprendo, que é pensando nessa prática que eu estou aprendendo, né? Eu estou vivendo essa prática, eu estou interagindo com meus pares, eu estou dialogando com meus pares, eu paro, eu penso, eu reflito sobre aquilo que eu estou executando e, claro, eu vou praticar melhor. Então, quando essas mulheres, professores, se reúnem, para interagir com as histórias de vida das entrevistadas, com toda certeza irá acontecer uma tempestade de ideias diante desses desafios. E, claro, muitos desafios que irão surgir, umas já vivenciaram e outras não. Então, são processos de formação de professores que estão migrando aí para buscar uma qualidade nessa prática. E detalhe, essa prática, ela vai voltar com olhar diferenciado para a sala de aula. Esse é uma das grandes preocupações que nós temos em refletir uma formação que, de fato, ela aconteça junto com os professores, mas que ela traga também mudanças na sala de aula. Isso é importantíssimo para a gente. Pensar na prática, aprender a pensar essa prática através da narrativa, praticar melhor. Aqui a gente traz, né, história de vida na formação. Esta é a professora Carla, né? A gente fez aqui um recorte, né? Não dá nesse momento para trabalhar com tudo, né? Que a gente pretendia, mas a gente está aqui nessa troca maravilhosa e traz a história de vida na formação. O nosso primeiro episódio foi com a professora Carla, a gente nomeou ele de Identidade Docente Feminina, o registro narrativo da memória da professora Carla Fonseca Royos. Ela tem uma história de vida magnífica, mais de 25 anos na sala de aula, tem práticas maravilhosas. Eu digo, caminhou da educação infantil até alunos com necessidade de inclusão, né, com necessidades especiais. Então, é uma professora assim, encantadora, tem uma prática extremamente significativa, é mulher, é mãe, tem essas várias dificuldades também que nós, mulheres, temos, está aí dentro desse processo. Então, vou caminhar depois para vocês, né? O podcast da história de vida da professora Carla. Espero todo mundo acompanhando. Vocês vão adorar essa história. De fato, uma história extremamente inspiradora, né? E ela tem todo um percurso narrado através da técnica de storytelling. Vocês vão gostar muito de conhecer um pouco da história de vida dela. E, claro, são desafios que irão aparecer aí em vários momentos deste processo de formação. Então, esse aqui é um podcast da professora Carla. Aqui a gente... Deixa eu colocar aqui. A gente tem o vídeo. Gente, a destaco, né? O vídeo, ele foi construído através de animação. Então, o podcast, vocês vão perceber que ele é um pouquinho mais longo. Tem todo o enredo. O vídeo, ele é um pouquinho mais curto, mas as imagens, elas rememoram ali vários processos. E, claro, né, o vídeo, ele traz esse que é especial da imagem e também pode ser trabalhado com o nosso público surdo. Então, as professoras surdas, né, os formadores também, vão poder usar o material
uma forma bem tranquila. Então, mas eu vou colocar o vídeo para vocês acompanharem, eu espero que vocês gostem, ele foi pensado, repensado, reconstruído, assim, com muito carinho. É um trabalho denso, tá? Não vou dizer para vocês, nossa, que facilidade, porque não é um trabalho denso, tanto na questão da escrita, da pesquisa, de buscar os referenciais dentro, né, do estudo com foco na mulher professora. É um trabalho denso com a questão de conhecer esse processo de trabalhar o tecnológico mesmo. Então, a gente foi aprender ali, mão na massa, trabalho de formiguinha, com muita orientação também, né, dentro das disciplinas do mestrado, para chegar a pensar em construir o podcast, depois caminhar dentro da orientação. Com esse processo de fazer animação também, contamos aqui com a ajuda do design, né? Tem outros braços também, mas claro que o roteiro, todo o caminho, a ideia é nossa, né? Mas tem a ajuda do design para fazer articulação, mas vamos ver, né? Vamos ver o vídeo.
Então, espero que tenham gostado, professora Carla, dá aí o seu recado em relação à questão da formação, né? Você tem essa preocupação muito séria, a questão dos professores, falar bem, o professor não é para estar reproduzindo conteúdo, o professor é para estar diante desse processo diferenciado que é, né, de fato, estar construindo conteúdo, estar dentro da sua formação, dentro do processo de formação, sempre buscando, sempre dialogando, sempre trocando informações com seus pares. Então, um dos caminhos também para a questão da formação, já trabalhando depois, né, fizemos ali um acolhimento, fizemos depois uma leitura, trabalhamos aqui o podcast ou o vídeo, e vamos para o diálogo. Eu quero te ouvir. Dentro desse diálogo é importantíssimo a gente deixar bem claro para o professor que não existe um certo ou um errado desse diálogo, mas sim as memórias que essa professora, mulher professora, tem. Essas memórias, elas são importantíssimas para essa troca. Então, nosso questionamento é o que emerge em suas memórias ao relacionar o texto, o podcast ou a animação com a sua vida. E claro, né, vão surgir várias histórias. A professora Carla ela traz ali alguns pontos que são extremamente interessantes para a gente pensar, definir de fato como é essa questão da construção da identidade. Né, os desafios da sala de aula, a questão de tentar equilibrar ali a vida da mãe, da mulher, com a vida da professora, né? Ela relata as questões de desafios com a sua família, questões dessa entrada da sala de aula para dentro de casa, o que ainda ficou mais latente nesse período agora que nós estamos vivenciando. Então, é importantíssimo a gente pensar no que emerge dessas falas. E, claro, vai surgir várias falas que são importantíssimas para o nosso diálogo. Essas falas, elas trazem aí olhares diferenciados desta mulher professora diante desses desafios. Isso é muito bom da gente conhecer de fato, porque essas falas elas estão guardadas dentro da memória da mulher professora. Também caminhamos num processo de avaliação. É preciso avaliar. Como assim uma formação simples? Eu digo, é preciso ter avaliação? Sim, mas é uma avaliação com um olhar de contribuição, tá? Não é uma avaliação somativa, mas é uma avaliação com olhar de pensar em como estas falas podem contribuir de fato para que melhore a nossa prática na sala de aula, melhore o olhar, né, o trabalho da professora. E aí a gente traz a seguinte indagação: quais contribuições o estudo de hoje pode trazer para a sua prática docente? E vão sair aí várias contribuições. Podem ser que venham as contribuições extremamente positivas, pode ser que venham contribuições negativas também. A gente não sabe quais são os desafios que irão aparecer, que irão surgir, mas é necessário avaliar esse momento. Esse momento ele é importantíssimo para a gente tentar, né, de certa forma, conhecer essas memórias, fazer com que esses olhares diferenciados caminhem para a sala de aula. Aqui a gente destaca, né, alguns diálogos que nós iremos caminhar, que é só uma pincelada mesmo do que é o produto, né? O produto, ele tem um olhar diferenciado em dois momentos, um produto que pode ser utilizado num processo de formação como um todo, por assessores, por pedagogo, mas também um produto que, se a mulher professora quiser fazer individualmente, ela tem o seu caderno específico, e lá dentro vão ter alguns roteiros, reflexões, que é para ela caminhar. Aqui tem alguns temas que a gente trouxe, né, só para nível de conhecimento mesmo. Um deles é as reflexões sobre a escolha profissional, profissão docente, desafio de ser mulher professora no exercício docente, questão da autoridade professoral, que a gente acha extremamente relevante dentro desses diálogos sobre a construção da identidade. E a gente conclui o curso com as várias faces desse ser mulher. Esse ser mulher que é mulher professora também, né? Entender aí essas várias faces dentro do ser que vai caminhar para a sala de aula. Então, nós temos aí
as questões da subjetividade desta mulher, as questões históricas da sociedade, as questões das práticas formativas, a questão da busca por formação, o olhar diferenciado dentro da identidade docente, as questões das práticas e dificuldades enfrentadas dentro da sala de aula e como superar, né? Pode ser que surjam falas de professores que, olha, eu tenho tais desafios que eu não consigo, e outro pode apontar, olha, esse desafio eu também passei, eu fiz desta forma, e já é uma colaboração. Então, por isso, essas várias falas que estão dentro da narrativa dessas professoras são caminhos para a formação e nós precisamos, como aponta Nova, devolver a formação de professores aos professores, valorizando esse conhecimento que a professora Carla deixou aí bem explícito, o professor não é para estar reproduzindo, mas produzindo, e ele produz todos os dias na sala de aula, mas a gente não tem esse processo do registro. E o nosso curso formativo, ele traz um pouco desse registro. Aqui eu lhes apresento, né, para aqueles que não conhecem, esta é minha orientadora, a doutora Maria Lúcia Tinoco Pacheco, que tem grande contribuição nesta pesquisa, de fato, trouxe um olhar totalmente sensível à questão do nosso produto educacional estar acessível aos professores. Então, muito interessante. Quem quiser conhecer um pouco sobre ela, pode entrar na nossa página do PPJet. Lá na página do PPJet, vocês têm todo o perfil dos professores, tem várias informações para aqueles que têm interesse, né, em adentrar o mestrado, adentrar o doutorado. A nossa página, ela tem produtos educacionais específicos. Futuramente, o nosso produto educacional também estará lá, nossa dissertação também estará lá. Vocês vão poder ter acesso livremente, né? Os produtos que estão lá estão abertos para você conhecer. Deixei aqui também registrado o currículo Lattes, caso alguém queira conhecer os estudos, né? A professora Lúcia tem um trabalho muito sério com a questão da diversidade, questão da inclusão. Então, de várias pesquisas, quem quiser conhecer um pouco do currículo Lattes, deixei aqui também. Sintam-se convidados a ir lá conhecer, ver as produções dela, que são várias e várias, podem colaborar aí para o seu fruto de pesquisa depois. Coloquei aqui também eu, Maria Isaíra, para caso alguém tenha chegado depois. Esse aqui tá o meu endereço, o currículo Lattes. A gente tem pesquisas aí com foco, né, nesse registro narrativo da identidade docente feminina, esse olhar diferenciado para a mulher professora. Temos também pesquisa com o foco, né, nas políticas formativas de professores. Então, essas políticas públicas também são fonte do nosso interesse. Sou professora da Secretaria Municipal de Educação, também sou professora de uma instituição de ensino superior, né? Várias aí, muitos anos já de prática, muitos anos de desafios desta mulher professora que vos fala guardados. Trago aqui algumas das referências, né, que foram utilizadas, algumas só, a gente tem muitas referências, algumas só que a gente utilizou agora nesse momento de destaque. Deixo também aqui, quem tem interesse nas nossas redes sociais, queira conhecer um pouco mais desta professora, né, aqui no nosso endereço, quiser ter contato mais com a pesquisa, com os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, está muito foco mesmo na formação de professores, questão do estágio, questão de desafios, né, a diversidade. Então, podem acessar tranquilamente. Está lá aqui o nosso endereço, o Bisaíra Gil, tanto no Facebook quanto no Instagram. E quiserem também mandar e-mail, saber um pouco mais, né, sobre esse nosso momento aqui de interação, está aqui o nosso e-mail, bisairagil@gmail.com. Quiserem ter contato com a professora Lúcia também, para tratar sobre a pesquisa, está aqui o e-mail dela, lucia.tinoco@ifam.br. Agradeço de coração esse momento único, né, de compartilhamento. Espero aí
ter deixado marca significativa para vocês pensarem a formação das mulheres professoras, né, o olhar diferenciado para a narrativa. Essa narrativa que é tão necessária, é preciso ouvir essas práticas que estão lá guardadas na memória das professoras. Deixo o convite muito especial para daqui a pouco a gente fazer o nosso momento de interação, então tragam suas dúvidas, né? Tragam as suas memórias também, quando estava aqui no momento de explanação, que com toda certeza devem ter emergido aí. Então, aguardo vocês com muito carinho daqui a pouco, o nosso momento de interação. Um forte abraço a todos. Muito obrigada.